Era uma noite como tantas outras de 1988. O céu sobre Nova Ipixuna, no Pará, estava límpido, mas o escuro parecia mais pesado à medida que eu entrava no rio Gurupi com minha velha canoa. Naquele silêncio absoluto, o som do remo cortando a água soava como um eco profundo, reverberando pelas margens cobertas de árvores altas e sombrias. Eu conhecia cada curva daquele rio, cada redemoinho traiçoeiro e cada canto onde a correnteza parecia cochilar. Mas, ainda assim, o Gurupi nunca deixava de me fazer sentir pequeno. Eu era chamado de barqueiro solitário pelas pessoas da vila, um apelido que carregava tanto orgulho quanto peso. Passava mais tempo no rio do que em terra firme, e isso era algo que eu aceitava com certa resignação. A solidão das travessias, especialmente à noite, era parte do meu ofício. Enquanto avançava, a lua cheia começava a surgir entre as árvores, lançando um brilho pálido sobre a superfície negra da água. O som da floresta era quase inexistente, como se algo invisível estivesse observando e mantendo tudo em silêncio. Eu senti um arrepio estranho subir pelas costas, mas não dei importância. O Gurupi tinha esse jeito de mexer com os nervos de quem passava tempo demais sobre ele. Foi então que ouvi o som. Primeiro, achei que fosse o vento entre os galhos, mas logo percebi que não era. Era um som distante, quase como um grito abafado. Alguém estava chamando por ajuda. Segurei o remo e fiquei imóvel, tentando ouvir melhor. O chamado voltou, mais fraco desta vez, como se viesse de algum lugar distante, perdido entre a névoa que começava a se formar na margem. Meu coração bateu mais forte. O rio, que antes parecia apenas escuro, agora parecia esconder algo além da sua profundidade. Respirei fundo, tentando me convencer de que não havia nada de errado. Afinal, o Gurupi sempre foi traiçoeiro e a escuridão tinha o hábito de pregar peças. Eu remei devagar, mantendo a canoa no centro do rio, afastando-me das margens. Mas mesmo enquanto tentava ignorar o som, ele parecia seguir-me, uma presença intangível que se agarrava ao silêncio como um vulto no escuro. O som voltou, agora mais nítido, quase cortando o silêncio ao meu redor. Era uma voz feminina, fraca e trêmula, como se mal conseguisse chamar por ajuda. Eu senti um arrepio estranho correr pela espinha. O Gurupi já era perigoso o suficiente à luz do dia, mas à noite, qualquer ruído inesperado carregava um peso maior, quase sobrenatural. Continuei remando devagar, tentando seguir o som. O chamado parecia vir da margem à minha direita, onde a floresta se fechava em sombras tão densas que nem a lua ousava tocar. Minha mente dizia para seguir em frente, mas algo mais forte, talvez a obrigação de ajudar, me puxava na direção do som. Ao me aproximar da margem, o ar pareceu ficar mais pesado. O rio ali era raso e calmo, refletindo os galhos retorcidos das árvores. De repente eu a vi. No início pensei que fosse apenas um tronco de árvore emergindo da água, algo comum no Gurupi. Mas ao focar melhor percebi que era uma mulher. Ela estava parcialmente submersa, com a água alcançando sua cintura. Seus cabelos longos e encharcados escorriam pelo rosto, que parecia pálido como a lua. Meu coração disparou. "Moça!" chamei, mas minha voz saiu mais fraca do que pretendia. Ela ergueu a cabeça lentamente, e foi então que percebi algo que nunca esquecerei. Seus olhos brilhavam. Não era um reflexo da lua ou da água. Era algo interno, intenso, como pequenas chamas ardendo em um fundo escuro.
Eu deveria ter remado para longe naquele instante, mas não consegui. Estava preso ali, hipnotizado, sem saber se o que via era real ou um devaneio da noite. Dei mais uma remada, aproximando-me dela. A água ao redor começou a se agitar, como se algo maior estivesse se movendo debaixo da superfície. Quando estava prestes a perguntar se ela precisava de ajuda, ela desapareceu. Não houve som, nem movimento brusco, apenas o vazio. A única coisa que restou foi a água tremendo suavemente, como se ainda carregasse o peso daquela presença. Eu remava devagar, com o som do remo cortando a água, quando ouvi o chamado novamente. Dessa vez, era mais claro, mais próximo, como se alguém estivesse a poucos metros de distância. Uma voz feminina, arrastada, quase como um lamento, chamava por ajuda. Não havia dúvida. Alguém estava ali, à margem do rio. O instinto falou mais alto e virei a canoa na direção do som. Enquanto me aproximava, as sombras das árvores pareciam se estender sobre a água, criando formas indistintas que dançavam sob a luz fraca da lua. Meu coração acelerava a cada remada, um misto de preocupação e algo que eu não conseguia identificar. Quando cheguei perto da margem, vi uma figura na água. Era uma mulher. Ela estava parada até a cintura no rio, com os braços pendendo ao lado do corpo. A pele dela era pálida, quase translúcida sob a luz da lua, e os cabelos, longos e encharcados, grudavam no rosto e nas costas. Ela não parecia respirar. O que mais me incomodou, no entanto, foram os olhos. Eles brilhavam como fogo, duas brasas vivas em meio àquela escuridão sufocante. Eu tentei falar, mas a voz não saiu. Meu corpo ficou paralisado enquanto ela me encarava, imóvel, sem piscar. De repente, a água ao redor dela começou a se agitar, formando redemoinhos pequenos, mas rápidos. Então, em um instante, ela desapareceu. Fiquei ali, boquiaberto, olhando para o lugar onde ela estivera. A água ainda estava agitada, como se algo acabasse de emergir ou submergir. As ondas bateram contra a lateral da canoa e eu senti um arrepio subir pela espinha. Sem pensar duas vezes, empunhei o remo e me afastei da margem. O silêncio voltou, mas o rio parecia diferente agora, como se estivesse observando cada movimento meu. O amanhecer trouxe algum alívio, mas o medo ainda rastejava em minha mente. Passei o dia tentando convencer a mim mesmo de que o que vi na noite anterior era apenas fruto do cansaço. O rio pode pregar peças em quem passa tempo demais sobre ele. Talvez fosse isso, uma alucinação, um reflexo estranho na água. No entanto, evitar o rio não era uma opção. Ele era minha vida, minha única fonte de sustento. O Gurupi não perdoava a hesitação, e eu não podia me dar ao luxo de parar. Quando a noite caiu, retornei para minha velha canoa, tentando ignorar o peso no peito que parecia crescer a cada remada. Enquanto avançava, notei que o rio estava mais calmo do que o normal. Não havia o som usual dos animais da margem, nem o murmúrio distante da floresta. O silêncio era quase palpável. A água parecia escura demais, como um abismo insondável logo abaixo de mim. Foi então que percebi o movimento. Algo passou rápido sob a canoa, um vulto indistinto que desapareceu antes que eu pudesse entendê-lo. Continuei remando, tentando não olhar para baixo, mas o frio começou a se instalar ao meu redor. Não era o frio da noite, mas algo mais profundo, que parecia vir das profundezas do rio. Aproximei-me da margem para concluir a travessia, mas o desconforto crescia. Senti como se estivesse sendo observado, e não era apenas o rio dessa vez.
O mesmo arrepio da noite anterior voltou, e eu soube que aquilo não era fruto da minha imaginação. Algo estava lá, sob a superfície ou entre as sombras, esperando. Naquela noite, a névoa parecia surgir do nada, densa e pesada, cobrindo o rio como um véu. Era incomum ver uma neblina tão espessa no Gurupi, ainda mais no começo da noite. Eu hesitei antes de entrar na água, mas o trabalho não podia parar. Peguei o remo com as mãos firmes, ou ao menos tentei parecer firme, e guiei minha velha canoa pelas águas escuras. A visibilidade era quase nula. As margens desapareceram atrás de um manto branco, deixando-me cercado apenas pelo som suave do remo cortando o rio. Eu conhecia aquele trecho como a palma da mão, mas, estranhamente, sentia como se estivesse em território desconhecido. A cada remada, a sensação de que algo estava errado crescia. Foi então que a vi novamente. A figura surgiu no meio do rio, à distância. A mesma mulher pálida, de cabelos longos e molhados, flutuando levemente sobre a água. Seu rosto estava parcialmente encoberto pela névoa, mas os olhos brilhavam intensamente como se me atravessassem. Meu coração disparou e a mão que segurava o remo começou a tremer. Dessa vez, ela sussurrou meu nome, Benedito. A voz era doce, quase hipnotizante, mas carregava um tom de tristeza que fazia o sangue gelar. Não sei como, mas era como se ela estivesse ao meu lado, falando diretamente no meu ouvido, embora permanecesse imóvel no meio do rio. Eu desviei o olhar e tentei me concentrar na remada, mas a neblina parecia mais espessa agora, me envolvendo como um abraço sufocante. Perdi a noção de onde estava, cada remada me levando para mais longe do que parecia ser a realidade. Quando finalmente olhei para trás, ela havia desaparecido. Foi então que notei as marcas na canoa. Profundos arranhões na lateral, como se algo tivesse passado por ali com garras afiadas. A madeira estava lascada, fresca, como um aviso deixado por algo que eu não podia compreender. Eu sabia que o rio havia mudado e que ele não pretendia me deixar em paz. O medo já não era mais suficiente para me manter afastado. As noites insones, os sussurros na escuridão e as marcas na canoa me empurraram ao limite. Segui o conselho dos anciãos, levando flores brancas e murmurando preces enquanto remava até o local onde a vi pela primeira vez. O rio parecia mais calmo naquela noite, mas eu sabia que sua tranquilidade escondia algo mais profundo. Chegando ao ponto certo, depositei as flores na água e comecei a rezar. Minhas palavras eram entrecortadas pela voz trêmula, mas continuei, tentando acalmar o que quer que fosse aquela presença. De repente, algo agarrou meu tornozelo. Fui puxado para dentro do rio com uma força brutal, como se o próprio Gurupi quisesse me engolir. A água fria invadiu meus pulmões, enquanto eu lutava desesperadamente para voltar à superfície. No meio do caos, ouvi a voz dela novamente, sussurrando: "Isto não é só um rio, é um cemitério." Ela falava de segredos enterrados, de mortes injustas, de almas que jamais encontraram paz. Cada palavra vinha como um golpe, até que, com uma última força, me soltei e emergi, tossindo e ofegante. O rio, agora, era mais do que apenas um caminho para atravessar. Ele era uma memória viva, e eu havia sido marcado para sempre. A margem parecia mais distante do que nunca, mas, com o resto de forças que me sobraram, consegui alcançá-la. Deitei na terra úmida, tremendo e ofegante, enquanto o rio permanecia quieto, como se nada tivesse acontecido. Eu sabia que nunca mais seria o mesmo.
A canoa, com seus arranhões e marcas, parecia tão marcada quanto minha alma. Decidi que jamais voltaria a remar naquele trecho à noite. O rio Gurupi guardava seus segredos, e eu não ousaria desafiá-lo novamente. Desde então, passei a alertar outros barqueiros, contando-lhes minha história como um aviso. Mas na última luz do entardecer, ao me sentar na margem e olhar para as águas calmas, ouvi novamente o chamado, baixo, distante, mas tão claro quanto da primeira vez. E soube que ela ainda estava lá, esperando. Eu sou Amaro Almeida, o velho do curral, como me chamam por aqui, em Maranhãozinho, Maranhão. Aos 70 anos, a vida no campo já não me assusta mais. Desde menino, aprendi a cuidar da terra e dos rios, e é com isso que me ocupo até hoje. O rio Gurupi sempre foi meu amigo, ou assim eu pensava. Conheço suas águas e suas margens como se fossem a palma da minha mão, e a rotina de verificar as redes deixadas na correnteza é uma das poucas coisas que me mantém ligado a este mundo. Na manhã do dia 14 de março de 1973, o sol já começava a surgir atrás da serra, tingindo o céu com uma cor laranja suave. O ar fresco da manhã fazia o cheiro de terra molhada entrar pelas narinas, e o canto dos pássaros ecoava pela floresta. Eu estava em casa, sozinho como sempre. A casa pequena, de barro e madeira, ficava distante dos outros moradores, uma solidão que, por mais que eu quisesse, nunca parecia completamente confortável. Estava me preparando para sair, como fazia todas as manhãs, quando uma sensação estranha se instalou em meu peito. Um pressentimento vago, como se algo estivesse fora do lugar. Contudo, não dei muita importância a isso. Peguei o remo e, com o barco de madeira, deslizei pelas águas do Gurupi, tranquilas e silenciosas. O rio estava calmo, sua correnteza suave, nada além do que eu estava acostumado. A vegetação espessa nas margens parecia esconder segredos, mas para mim, tudo ali sempre foi familiar, até que algo estava prestes a mudar. Eu seguia para o local onde as redes estavam, sem saber que estava prestes a ver algo que mudaria minha vida para sempre. O local onde eu havia deixado as redes estava a uns 10 minutos de remada, e quando cheguei, o rio estava mais calmo do que nunca. O som da água batendo nas bordas da canoa era quase hipnótico, uma melodia suave que me acalmava enquanto eu começava a puxar as redes uma a uma. Como de costume, havia alguns peixes pequenos e bagunça de folhas, nada que me surpreendesse. Porém, à medida que cheguei à última rede, algo estava errado. Senti um peso incomum, algo mais forte do que o esperado. A correnteza parecia puxar a rede com mais força, como se houvesse algo grande ali, algo que eu não conseguia entender. Apertei minhas mãos na corda e, com toda a força que me restava, puxei a rede para a superfície. O que emergiu debaixo d'água não era o que eu esperava. Não era peixe, era algo humano. Um rosto surgiu das águas, inchado e deformado, com a pele esticada e as veias saltadas. Os olhos estavam arregalados como se estivessem em um estado de pavor extremo, um terror congelado no tempo. A boca, parcialmente aberta, parecia querer gritar, mas o som não vinha, e tudo o que restava era aquela expressão horrível, uma visão que parecia impossível. O rosto estava pálido e desfigurado, os contornos esticados de uma forma que não se encaixava com nada que eu já tivesse visto. A água ao redor parecia distorcer ainda mais a imagem, como se o próprio rio estivesse retendo
o que eu não deveria ver. Um arrepio percorreu minha espinha e por um instante tudo ficou em silêncio. Não consegui processar o que meus olhos estavam tentando me mostrar. O medo se instalou como um peso no peito. Sem conseguir reagir, soltei a rede com um movimento abrupto e, com a respiração acelerada, remi para longe, sem olhar para trás. Meu coração batia forte e rápido, e a única coisa que eu conseguia pensar era que aquele rosto não era uma ilusão. Era real. E estava ali, nas águas do Gurupi, olhando para mim. Na manhã seguinte, o sol estava alto e o calor já fazia o ar pesado quando decidi voltar ao rio. A noite não me trouxe descanso. O que vi no Gurupi ainda pairava na minha mente, como uma sombra que se recusa a ir embora. Algo dentro de mim, uma necessidade de entender, me impulsionou a voltar. Talvez eu tivesse imaginado tudo, ou talvez fosse apenas o medo que havia distorcido a realidade. De qualquer forma, eu precisava ver com meus próprios olhos. Cheguei ao local onde, no dia anterior, o rio havia me mostrado aquele rosto horrível. O barco deslizou lentamente pelas águas calmas, e logo diante de mim estava o ponto onde a rede havia desaparecido. Olhei para baixo, mas tudo parecia em ordem. A água estava tranquila, sem vestígios de algo anormal. Não havia rede, nem sinais de luta, nem o rosto deformado que ainda me assombrava. A margem estava como sempre, coberta de capim alto e arbustos que cresceram na beira do rio, inalterados pelo que havia acontecido. A sensação de desconforto aumentava. Algo não estava certo, mas não conseguia apontar o quê. Me esforcei para manter a calma, tentando entender o que meus olhos estavam vendo. A água estava limpa, mas algo dentro de mim dizia que ela escondia mais do que podia mostrar. Parei na margem e inspecionei as rochas e a vegetação ao redor, mas nada, absolutamente nada, indicava que tivesse ocorrido algum evento estranho ali. Comecei a me perguntar se tudo não passara de uma alucinação, uma invenção da minha mente. Mas o vazio da água, ele me inquietava, como se a cena anterior tivesse sido apagada, como se nunca tivesse existido. O medo se transformou em dúvida, mas o pressentimento de que o pior ainda estava por vir não me deixou em paz. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio pesado, e as perguntas que não cessavam em minha mente começaram a me corroer. Eu precisava entender o que havia acontecido, então decidi conversar com os poucos moradores da região, na esperança de encontrar algo que fizesse sentido. A maioria evitava o assunto, como se temessem tocar naquilo que não podia ser explicado. Porém, entre os mais velhos, o silêncio se quebrava por vezes, e sussurros sobre o rio Gurupi começavam a se espalhar. Nas rodas de conversa, alguns falavam em lendas antigas, histórias que pareciam ter se perdido no tempo, mas que, curiosamente, nunca foram esquecidas pelas gerações mais velhas. Fui ouvindo com atenção, tentando descobrir alguma pista que explicasse o que eu havia visto, ou, ao menos, me fizesse sentir mais tranquilo. Mas quanto mais ouvia, mais a sensação de que algo estava errado se intensificava. Disseram-me sobre seres que saíam das águas, criaturas que, segundo alguns pescadores, surgiam em busca de vingança. Não falavam de monstros com escamas, mas de algo muito mais sinistro, uma presença invisível que possuía o poder de manipular as mentes e os corpos. Fui informado sobre pescadores desaparecidos, cujos corpos foram encontrados dias depois, todos com expressões de pavor, como se tivessem visto algo que não podiam compreender. Ninguém sabia o que acontecera,
mas as histórias seguiam sendo contadas, com detalhes que se entrelaçavam. Cada história que ouvia parecia aumentar minha inquietação. As lendas eram mais reais do que eu imaginava, e uma sensação de ser parte de um destino que eu não podia controlar começou a me consumir. Talvez o rio guardasse mais segredos do que eu jamais teria coragem de entender. As palavras dos mais velhos ecoavam na minha mente, e o medo se transformava em uma angústia crescente, uma sensação de que, de algum modo, eu havia sido marcado. O que quer que tivesse acontecido no Gurupi não era algo que pudesse ser simplesmente esquecido. Os dias que se seguiram foram pesados. Cada canto da minha casa parecia sussurrar o que eu não queria ouvir, e a memória daquele rosto inchado me consumia como uma chama que nunca se apaga. Não podia deixar aquilo para trás. Sabia que algo não estava certo. O rosto no fundo do rio não podia ser simplesmente uma alucinação. Eu precisava voltar. A manhã estava calma quando me dirigi novamente ao Gurupi. O vento estava suave, mas havia algo no ar que fazia com que minha pele se arrepiava. Quando cheguei ao local onde a rede desaparecera, preparei-me. Algo me dizia que não podia voltar de mãos vazias, ou que o mistério nunca me deixaria em paz. Lancei a rede com mais força do que o habitual e imediatamente percebi que a água estava diferente. Não era o mesmo tom transparente que conhecia, mas uma turvação inexplicável, como se algo estivesse esperando lá embaixo. O peso nas cordas não era o mesmo também. Algo muito maior, mais pesado, se movia nas profundezas. Puxei com força, mas a rede me puxou de volta, como se algo ou alguém tentasse arrastá-la de volta para as águas. Meus músculos ardiam, mas eu não cedi. O barco oscilava perigosamente, o peso era insuportável e uma sensação de estar sendo observado me envolveu. Algo estava ali, dentro da água, me vigiando. Finalmente consegui puxar a rede, mas ao invés de encontrar o que esperava, havia apenas um pedaço de madeira retorcida, coberta de musgo e algas. A água, antes calma, parecia respirar, ondulando como se algo estivesse tentando emergir. E eu agora sabia que o rio não era apenas água e terra. Ele carregava algo muito mais antigo, e essa presença, eu sabia, não me deixaria em paz. Nos últimos dias, algo dentro de mim mudou. Não era só o medo, mas uma sensação crescente de que algo me observava. Durante a noite, os pesadelos começaram. Sonhos em que o rosto humano emergia das águas turvas, com seus olhos fixos em mim, sua boca tentando gritar sem som. Eu tentava correr, mas era arrastado pela correnteza, puxado para as profundezas, como se o rio tivesse vontade própria, querendo me engolir. Acordava suando frio, o peito apertado, e a sensação de que algo iminente estava prestes a acontecer nunca me deixava. Minha mente começava a perder o controle, e as perguntas se amontoavam. O que eu realmente havia visto naquele rio? E por que ele não me deixava em paz? Decidi buscar respostas. Fui até os moradores mais velhos da região, aqueles que ainda guardam segredos e histórias antigas. Eles me olhavam com um receio que eu não conseguia entender, como se estivessem me advertindo a não cavar mais fundo. Mas eu insisti. Foi então que um homem, com a voz trêmula, começou a falar sobre um pescador que desaparecera nos anos 50. Um homem simples como eu, que teria sido a última pessoa a ver o rosto emergir das águas do Gurupi. Ele foi engolido pela correnteza e seu corpo nunca foi encontrado. As palavras dele cortaram meu coração como uma lâmina afiada.
As histórias que ouvi ao longo dos anos começaram a fazer sentido, como peças de um quebra-cabeça que se encaixavam. O rio não era apenas água e peixe. Ele tinha algo, uma presença, uma força. E agora eu fazia parte desse ciclo sombrio, algo que nunca deveria ter sido interrompido. O rio estava me chamando e eu não podia mais ignorar. Decidi que precisava entender que a única maneira de acabar com o tormento era enfrentar o que o rio escondia. Naquela noite sem lua, preparei-me como se fosse para a minha última pescaria. O silêncio da floresta era opressor, e ao chegar à margem do Gurupi, a água parecia calma, traiçoeira, como se estivesse esperando. Era como se o rio soubesse que eu estava ali. E uma sensação de pressão tomou conta do meu peito. Senti os olhos do rio em mim, uma presença densa e sufocante. Quando olhei para o fundo, vi uma forma se movendo nas profundezas, algo que me chamou de volta. Eu já sabia. O rosto, o que havia visto na rede, não era um acidente. Era uma advertência. O rio estava me chamando e eu não podia mais fugir. Sem hesitar, mergulhei nas águas escuras. A pressão me envolveu e então o vi novamente. O rosto, agora mais claro, com os olhos arregalados, a boca aberta em um grito silencioso. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, a água me engoliu. Tudo ficou escuro. Nunca mais me encontraram. Mas o Gurupi, suas águas turvas, continuou a carregar seus segredos, e a história de sua maldição ecoa, como sempre ecoou, nas gerações que se seguiram. Era uma manhã quente de verão em Centro Novo do Maranhão, no ano de 1985. O céu estava claro, mas um manto pesado de nuvens começava a se formar no horizonte, como se o próprio tempo estivesse retendo algo. O rio Gurupi, que cortava a cidade, estava mais impetuoso do que nunca. A cheia daquele ano tinha subido muito mais do que o normal. As águas avançavam pelos campos e encobriam parte das trilhas que costumávamos percorrer. Era impossível ignorar o murmúrio constante da correnteza que soava como um aviso distante. Eu, Teresa Santos, com meus 66 anos de vida, observava o rio da varanda de minha casa, tentando entender o que aquelas águas tinham a me dizer. Algo me inquietava, uma sensação estranha que não conseguia afastar. O Gurupi sempre foi uma força da natureza, mas aquele ano parecia mais forte do que o habitual. As árvores à margem do rio, que costumavam se inclinar delicadamente em direção à água, estavam quase submersas, as folhas balançando como se estivessem tentando escapar da fúria das águas. Meu sobrinho Carlos, com seus 22 anos, estava se preparando para sair em mais uma pescaria, como sempre fazia. Ele gostava de ir sozinho, embora a minha experiência de vida me dissesse que isso não era o mais seguro. Aquela manhã, ele decidiu ir em direção ao remanso do rio, um lugar distante e para muitos considerado perigoso. Sempre ouvi dos mais velhos que ninguém deveria se aventurar por lá, mas ele, como os jovens, estava convencido de que nada de ruim aconteceria. Eu o vi partir, remando em seu pequeno barco de madeira. Senti uma pontada de apreensão no peito, uma sensação de que algo não estava certo. No entanto, o vi se afastando e, como sempre, achei que logo retornaria. O dia passou tranquilo, com o sol queimando forte e a aldeia imersa no silêncio habitual. Mas ao cair da tarde, comecei a perceber que o barco de Carlos não voltava. O sol já estava se pondo e o coração começou a bater mais rápido. Algo dentro de mim sabia que aquela não seria uma noite comum.
Carlos não retornou. A noite caiu lentamente e, com ela, uma sensação de inquietação que se espalhou por toda a casa. O relógio marcou as horas, mas Carlos ainda não havia retornado. Eu olhava para o rio, na esperança de ver o pequeno barco se aproximando, mas a escuridão só trazia o som pesado da correnteza. A lua, tímida, mal iluminava a água, mas era possível sentir a pressão do silêncio. Algo estava errado, e minha intuição, que sempre confiara, estava me dizendo que o pior ainda estava por vir. Aos poucos, os parentes e amigos de Carlos começaram a se reunir na margem do rio, chamando seu nome em voz alta, tentando alcançá-lo. O barco que eles usavam parecia pequeno demais diante da imensidão da água que o rodeava. Eles remavam com força, mas o rio estava mais agitado do que o normal, as ondas se chocando contra a madeira com um som abafado, como se o próprio rio estivesse tentando afastá-los. O tempo passou e a angústia foi crescendo, como uma mão invisível apertando o peito. A busca se estendeu por mais de 2 horas e não havia sinal de Carlos. Não se ouvia nada além da água turbulenta, e quando olhávamos para o remanso, o local onde ele sempre pescava, parecia mais sombrio, mais fechado, como se estivesse tentando engolir a luz da noite. Foi então que um dos pescadores mais antigos falou, com voz baixa e grave: "Ele foi até o remanso, não foi?" Aquelas palavras vieram como um golpe. O remanso. Eu sempre ouvira os mais velhos falar sobre aquele lugar. Diziam que era perigoso, que tinha algo ali, algo que não deveria ser desafiado. Os murmúrios começaram a se espalhar. A mãe d'água, diziam, um espírito das profundezas do rio, que puxava para o fundo aqueles que se atreviam a se aproximar do remanso. A ideia de que Carlos poderia ter sido levado por ela começou a invadir minha mente, como uma sombra que se alastrava. Eu queria não acreditar, mas tudo dentro de mim dizia que aquela história, que eu sempre achara apenas um conto, poderia ser a explicação para o desaparecimento de Carlos. A manhã seguinte chegou carregada de um clima denso, como se o próprio ar estivesse saturado de algo que não podíamos ver, mas que nos ameaçava. O grupo de pescadores partiu cedo, e eu, junto com alguns parentes de Carlos, estava entre eles. A busca nos levou até o remanso, aquele ponto isolado do rio, onde os mais velhos sempre diziam que a água escondia segredos. O barco de Carlos foi encontrado encalhado em um pequeno banco de areia, no meio de uma vegetação espessa que parecia ter engolido parte do rio. Estava parado, à deriva, como se tivesse sido largado ali sem explicação. Quando nos aproximamos, a tensão era palpável. O barco estava intacto, mas ao olhar para o banco de madeira, algo me fez prender a respiração. Havia marcas profundas na madeira, como se alguém tivesse tentado se agarrar desesperadamente para não ser arrastado. As marcas eram nítidas e não pareciam ter sido feitas por um objeto, mas por unhas, arranhando a madeira com uma força que eu não conseguia entender. O coração apertou em meu peito. As mãos de Carlos, sempre calmas e firmes, não seriam capazes de deixar marcas assim. Os pescadores mais velhos começaram a falar em tom baixo. "Foi a mãe d'água", disseram. Alguns pareciam hesitar, mas havia algo em suas palavras que não podíamos ignorar. A ideia parecia absurda para os mais jovens, mas o peso da dúvida começava a se instalar, como um veneno no ar. O rio estava quieto, observando-nos, e nós o observávamos de volta, sem saber o que esperar. Algo estava ali, em algum lugar, escondido nas águas. Mas o quê?
Os dias seguintes foram tomados pela inquietação. Eu ouvia as histórias antigas, as mesmas que as pessoas mais velhas contavam em tom baixo, com uma mistura de respeito e temor. O remanso, sempre evitado, tinha sido cenário de muitos desaparecimentos ao longo dos anos. Pescadores que nunca mais voltaram, barcos encontrados sem ninguém a bordo, e os mais velhos sempre diziam que a culpa era da Mãe d'Água. Eles falavam dela como uma criatura das profundezas, um espírito que tomava aqueles que ousassem se aventurar em suas águas turvas, puxando-os para um mundo subterrâneo e escuro, do qual ninguém retornava. Eu, no entanto, me recusava a acreditar nessas histórias. O desaparecimento de Carlos não poderia ser explicação suficiente para aceitar aquela lenda. Fui atrás de mais respostas. Procurei os pescadores mais experientes e, por fim, encontrei um homem idoso, conhecido por ter um dom peculiar. Diziam que ele conseguia se comunicar com os espíritos do rio, embora eu não soubesse o que pensar a respeito. O homem falou com calma, os olhos fixos em mim, como se já soubesse o que eu procurava. O remanso não é apenas um ponto no rio, ele disse. É um lugar onde a linha entre o mundo dos vivos e dos mortos é muito fina. E às vezes, os mortos precisam de mais almas. Com essas palavras ecoando em minha mente, fui até o local mais afastado, onde o remanso se encontra com um antigo braço do rio. Lá, encontrei mais marcas no banco de madeira de outro barco abandonado. Era como se alguém estivesse observando, esperando. Uma sensação gelada percorreu minha espinha, mas ainda não sabia se aquilo era o medo tomando conta ou se realmente havia algo no ar. Minha mente começava a se perguntar: seria verdade? Decidi voltar ao remanso, não porque esperava encontrar algo, mas porque não podia mais viver com a dúvida. As palavras do homem idoso ecoavam em minha mente, e cada dia que passava, me arrastava mais para o centro desse mistério. Era como se o rio estivesse me chamando, como se alguma força invisível estivesse me guiando para descobrir algo que eu não queria saber. Quando cheguei às margens do remanso, algo novo me esperava. Entrei com os pés molhados na lama, tentando evitar olhar para as águas que agora pareciam mais escuras do que nunca. A margem estava mais suja, com pedaços de madeira e raízes expostas, mas algo chamou minha atenção. No meio daquela confusão de detritos, algo incomum se destacava. Era um pedaço de madeira, parcialmente enterrado, mas suas marcas eram inconfundíveis. Olhei de perto e, como uma visão aterradora, percebi que as marcas nas bordas eram idênticas às que eu havia visto no banco de madeira do barco de Carlos. Era como se o rio tivesse guardado a prova do que havia acontecido. O pedaço de madeira parecia fazer parte de algo maior, algo antigo. Minha mente correu para as histórias dos mais velhos, e uma sensação de frio percorreu minha espinha. Eu sabia que tinha encontrado algo importante, mas o que me aconteceu em seguida me fez questionar tudo o que eu pensava saber. Quando tentei investigar mais profundamente, algo me puxou para dentro da água. A sensação de ser arrastada era forte, e por um momento achei que fosse a correnteza. Instintivamente me agarrei à margem, mas quando olhei para o fundo, vi algo que me gelou até os ossos. Lá, no fundo, uma figura de barro, quebrada e envelhecida pela água. Seus olhos, feitos com tal cuidado, pareciam me observar. Ao levantá-la, senti um calafrio intenso, e no reflexo da água, a imagem de Carlos apareceu. Sua face estava distorcida,
deformada pela água, como se ele tivesse tentado escapar do que o havia prendido. A revelação foi clara. Carlos havia sido atraído por algo que eu começava a entender. O espírito da Mãe d'Água não só existia, mas tinha uma ligação profunda com aquele remanso. O que aconteceu com meu sobrinho estava mais além do que qualquer explicação racional poderia explicar. E, com o peso da verdade pesando sobre mim, eu sabia que precisava ir mais fundo, não apenas nas águas do rio, mas naquilo que estava tentando esconder. Eu sabia que o que fosse necessário fazer teria de ser feito. O remanso me chamava novamente, com suas águas traiçoeiras e seu mistério sem fim. Dessa vez, não poderia mais hesitar. Meu coração estava pesado, mas minha determinação era mais forte. Eu precisava enfrentar aquilo de frente, não apenas pela minha fé, mas pela memória de Carlos, pela sua alma perdida, que não merecia ser esquecida. Quando cheguei ao remanso, o ambiente parecia mais denso, como se o próprio ar estivesse saturado de uma energia que pressionava contra meu peito. O rio estava mais calmo, mas eu sentia a presença de algo, uma sensação de estar sendo observada por algo além da nossa compreensão. Comecei a rezar baixinho, palavras antigas que ouvi de minha avó, e preparei as oferendas de flores e cachaça, como me disseram os mais velhos, para acalmar o espírito da Mãe d'Água. Minha voz tremia, mas eu não podia parar. Foi quando, no silêncio profundo, a água se agitou. Uma sombra surgiu das profundezas, tomando forma humana. Era Carlos, ou o que restou dele. Seus olhos estavam vazios, perdidos, como se sua alma já não estivesse mais ali. O rosto que eu conhecia, jovem e vibrante, estava distorcido pela água, pelo peso da morte. Eu gritei seu nome, mas ele não me respondeu. Algo maior e mais poderoso do que ele estava no controle. Então, ela apareceu. A Mãe d'Água. Sua figura era imensa, etérea, como uma mistura de mulher e rio, uma presença avassaladora que parecia consumir tudo ao seu redor. O olhar da entidade me atravessou e eu soube que o desafio era maior do que qualquer oração ou oferenda. Para libertar Carlos, eu teria de enfrentar algo muito mais antigo e forte do que eu poderia imaginar. O confronto foi silencioso, mas a tensão era palpável. Eu resisti. Consegui desfazer o feitiço, quebrar a corrente que a Mãe d'Água havia lançado sobre meu sobrinho. Mas mesmo assim, a alma de Carlos não se libertou. Ele se foi, levado para o fundo, e eu sabia que mesmo sem corpo, ele nunca mais voltaria. De volta à vila, eu sabia que havia enfrentado o sobrenatural, mas a dor de perder Carlos e de saber que o rio guardaria seus segredos jamais se afastaria de mim. O remanso continuaria ali, com suas águas escuras, e eu, mais velha, mais sábia, compreendia que nem tudo se pode entender. O rio toma o que quer, e a morte de algum modo guarda o mistério de todos aqueles que cruzam suas águas. De volta à minha casa, uma quietude se espalhou por mim, mas não havia mais dúvida ou desespero. O mistério do remanso, do espírito da Mãe d'Água, permaneceria eternamente guardado nas águas do Gurupi, onde Carlos agora repousava, perdido, mas em paz. O rio, com sua calma aparente, continuaria a esconder os segredos do fundo, como sempre fizera. Olhei para o Gurupi pela última vez naquele dia, agora tranquilo, sem sinais de tormenta. Com um suspiro pesado, deixei uma oferenda nas margens, como havia aprendido com os mais velhos. Que as águas o guardassem,
assim como as lembranças de todos que desapareceram ali. O remanso permaneceria intacto e o mistério imutável.